Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. O nosso trabalho é intitulado Representações de ábacos em livros didáticos de matemática nos anos iniciais, irrelevâncias e conflitos potenciais. Ele foi escrito pela Eliandra Moraes Pires, Eduardo Zábio e Everaldo Silveira. Nós somos estudantes de doutorado, o professor Everaldo é nosso orientador. Então, a gente vem estudando um pouco nas nossas teses sobre o ensino de sistemas de numeração decimal nos anos iniciais, em particular olhando para o papel dos materiais manipulativos nesse contexto. Então, a gente já tem uma vasta literatura que defende a relevância dos materiais manipuláveis para a construção significativa dos conceitos de números e operações. Dentre esses materiais, para esse trabalho, a gente escolheu trazer um pouco os nossos estudos sobre o ábaco, entendendo ele como um recurso importante, clássico, mas também sujeito a alguns tipos de problemas. O professor Everaldo vem nas suas pesquisas discutindo isso. Então, para esse trabalho, a gente escolheu o seguinte tema: como representações do ábaco colorido nos livros didáticos podem induzir a conflitos semióticos? E os seguintes objetivos: analisar representações de ábacos em uma coleção de livros didáticos aprovados pelo PNLD, identificar significados pessoais construídos por crianças ao interagirem com o ábaco colorido e refletir criticamente sobre os impactos dessas representações no ensino-aprendizagem de sistemas de numeração. Nosso referencial teórico é o enfoque ontosemiótico. Dentro desse referencial, a gente escolheu algumas ferramentas de análise. Elas são os significados institucionais e pessoais, os conflitos semióticos e a análise da dimensão epistêmica, que vai olhar para os objetos primários que um determinado problema ou tarefa possui. A metodologia ela tem duas partes. Primeiro, uma análise documental, onde a gente olhou para essa coleção de livros didáticos escolhida, que foi a coleção Bem Me Quer Mais Matemática, do PNLD 2023-26, que está em vigência no Brasil, que é uma coleção, uma das mais vendidas do país. E a gente olhou dentro desses livros os capítulos que ensinam o sistema de numeração e aparecem indicações do uso de ábaco nas atividades. Depois, na parte empírica, foi numa escola pública, no terceiro ano dos anos iniciais, uma turma com 27 crianças, onde foi realizada algumas interações com o ábaco colorido físico e com algumas imagens dos livros para realizar tarefas. E a partir disso foi feito registros desses estudantes mexendo com esse material, registros visuais, de áudio, feita a transcrição e a análise. Em relação especificamente à parte do livro didático, a gente percebeu então que essa coleção sempre apresenta o ábaco com as anilhas coloridas, onde cada ordem, cada haste, sempre tem uma mesma cor. Então, como tem um exemplo ali, a unidade é de uma cor, a dezena é de outra, a centena de outra, assim por diante. E a gente foi discutir isso, então, do ponto de vista da ontosemiótica, identificando que esse tipo de uso de representação do ábaco, ele se caracteriza como conflito semiótico potencial, uma vez que a gente entende que a cor ela pode estar sendo vinculada ao valor posicional. Só que o ábaco, a anilha, não deveria ter cor, uma vez que, independente de onde ela estiver, uma anilha vale apenas uma unidade, mas quando ela troca de haste, ela passa a valer aquela posição. E se a gente mostra sempre a anilha da mesma cor no mesmo lugar, o estudante pode atribuir à cor o valor posicional, e não exatamente a haste que ela está. Então, no próximo slide, a gente tem esse exemplo, que a gente percebe que o livro sempre utiliza as anilhas amarelas para ser unidade, as vermelhas para ser dezena, azul para ser centena. Então, aqui a gente não fica claro exatamente qual é o papel da cor nessa atividade. Se o que vale é a posição, a cor aqui não tem nenhum tipo de sentido, ela é um atributo desnecessário que a gente entende que pode tirar a atenção da criança e trazer conflitos semióticos. E para falar sobre isso e verificar se isso aconteceu, então foi feita a pesquisa com as crianças, que a Eliandra vai comentar agora. Então, quanto a essa pesquisa empírica que fizemos, nós traremos 2 pontos que nós consideramos importantes a partir desta investigação,
que são os significados pessoais das crianças e a importância da mediação pedagógica, para que essas crianças pudessem alcançar os significados institucionais. Então, o objetivo dessa parte do estudo foi o de saber se realmente esses conflitos em potenciais que nós identificamos no livro didático, se eles poderiam se tornar, na prática, conflitos para essas crianças. Então, nós trabalhamos com 27 crianças, divididas em grupos de 5 e 6 estudantes cada um. Nós entregamos a elas os ábacos de madeira e várias anilhas coloridas, né? E nós deixamos que elas manipulassem livremente o material. Então, todos os encontros foram registrados em áudio e vídeo, e as falas das crianças foram posteriormente transcritas e analisadas à luz do enfoque ortossemiótico. Nós buscamos evidenciar as funções semióticas que eram mobilizadas, os significados pessoais construídos e os conflitos semióticos a partir da divergência que havia entre os significados institucionais e as interpretações espontâneas dos estudantes. Então, agora nós vamos relatar um pouco sobre as interações entre a pesquisadora e as crianças, né? Nós iniciamos um diálogo com elas para saber se elas já conheciam esse material, né? Para isso nós perguntamos qual era o nome dele, para que ele servia, e as crianças nos contaram que elas já tinham visto esse material, inclusive fizeram uma relação com o quadro Valor de Lugar. O Rui, que é um dos estudantes, que aparece ali com o dedinho apontado na primeira imagem, ele disse que as anilhas representavam números. Então, a pesquisadora pergunta para essas crianças se fazia diferença o lugar onde se colocava cada anilha. Então, nós vamos mostrar agora alguns trechos dessa conversa que mostra como as crianças relacionaram a cor ao valor representado. Então, a Leila responde à professora, acho que não, e depois ela pensa um pouco. E aí pergunta, professora, a cor faz algum sentido? A pesquisadora diz, eu queria saber também o que vocês pensam a respeito disso, porque a ideia não era trazer respostas, e sim ver como as crianças iriam construindo os seus significados. O Rui, então, diz, se a gente misturar as cores, aqui nas unidades é tudo verde, aponta para a haste das unidades. Se eu tirar um verde da unidade e colocar em cima dos vermelhos das dezenas, vamos supor que aqui eu tivesse 100, se referindo à haste das dezenas, conforme a imagem que a gente pode verificar aqui. Agora, vou ter 101, por causa da tampinha verde. Então, a pesquisadora diz, então você está me dizendo que a cor importa. A pesquisadora organiza, então, um ábaco somente com anilhas azuis, em seguida se dirige aos estudantes. Podem me dizer quanto tem aqui? E aí o Samuel fica com muita dúvida, olha para os colegas, e aí o Luiz diz, tem 6. E Vitor também diz que tem 6. Aí o Samuel concorda, tem 6. Então a pesquisadora se aproxima e diz, mas isso é o que você pensa ou é porque os outros disseram? E Samuel, então, diz que pensa que é 6 porque é 2 na unidade, 3 nas dezenas e 1 na centena. Bom, aí se percebe que é um conflito, né? Então a pesquisadora media, ela pergunta, espera aí, se eu tenho 2 na unidade, 3 nas dezenas e 1 na centena, como pode dar 6? Então Samuel diz, né? Porque só tem azuis e elas são unidades. Então, nesse momento, as cores aparecem para as crianças significando o valor de unidades. Então, a pesquisadora retira todas as anilhas do ábaco e as coloca sobre a mesa. E pede para as crianças olharem para a mesa e dizer quanto que havia ali. O Rui diz, tem 6, porque está fora do ábaco. Samuel novamente diz, só 6, porque está fora da casinha. A pesquisadora diz, então, gente, fora do ábaco eu tenho só a quantidade de anilhas, e cada uma é uma unidade, certo? Em seguida, coloca todas as anilhas azuis de volta ao ábaco, 2 nas hastes da unidade, 3 nas hastes das dezenas e 1 na haste das centenas, e prossegue com o raciocínio. Vocês ainda acreditam que aqui está representando somente 6, mesmo estando inserido no ábaco? Então, nesse momento, as crianças percebem
que não pode ter o mesmo valor fora e dentro do ábaco. Então, o Rui chega à conclusão. Então, não importa a cor. A pesquisadora se dirige às outras crianças para saber o que as outras também pensavam, né? O que vocês acham? Concordam com o Rui? E a Laura responde: o que importa é a posição que a tampinha está, né, prof? Então a cor não tem importância. A pesquisadora afirma: exatamente. E Samuel diz: eu entendi. Na matemática a gente não usa a cor para fazer cálculo. Então, algumas discussões a partir disso, né? Então, esses excertos que apresentamos ilustram as tensões entre os significados pessoais e os significados institucionais. Nós vemos a importância na mediação da pesquisadora, que através de perguntas levam o grupo a refletir sobre as suas respostas. E também foi possível inferir que os potenciais conflitos semióticos apontados a partir da análise das imagens dos livros didáticos se tornaram conflitos efetivos para essas crianças da nossa investigação. Então, portanto, o uso de cores nas anilhas do ábaco gerou significados pessoais que se distanciam do significado institucional do valor posicional. Isso aponta para um conflito semiótico cognitivo, que quer dizer que é um conflito que ocorre no interior do sujeito, né? As crianças várias vezes entraram em contradição. E, por último, as nossas considerações finais, nós observamos que representações inadequadas nos livros tendem a induzir a conflitos semióticos, que há uma necessidade de maior rigor didático na elaboração dos materiais, que a formação docente deve enfatizar a mediação crítica dos recursos manipulativos, e que é preciso ampliar a investigação para outros materiais e níveis escolares. Também contribuir para a melhoria da produção de livros didáticos e apoiar práticas pedagógicas mais conscientes e fundamentadas. Nós encerramos, então, agradecendo. Queremos agradecer à Uniedu, que é o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, à Universidade Federal de Santa Catarina e à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Aqui temos algumas referências utilizadas. Obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.